No mesmo livro de João, no capítulo 11, do versículo 20, diz assim, ó: mal soube Marta da vinda do Messias, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Essa passagem aqui ele está se referindo, a passagem aqui está se referindo a quando Lázaro morreu, tá bom? No versículo 21 diz: Marta disse ao Messias: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22: mas sei também agora que tudo o que pedires ao Criador, o Criador te concederá, o Pai te concederá. Então disse o Messias, esse aí então é meu, né? Mas, versículo 23, disse o Messias: teu irmão ressurgirá. Olha só que ponto, né? Que ponto fantástico, né? Marta está ali Marta está ali com seu irmão morto, né? E veja bem, Marta era de Betânia, que ficava em Jerusalém. Betânia era aquela cidade perto uns dizem que é povoado, uns dizem cidade, né? Até hoje vamos ficar por ali também, né? Ou cidade ou povoado, que ficava perto do templo e ficava perto do Monte das Oliveiras, ficava tudo ali, praticamente quase junto, porque a escritura diz que o Monte das Oliveiras ficava de frente ao templo, mas não diz ali a distância, mas ficava tudo por ali. E ela era de Betânia, ou seja, ela também acreditava, como aqueles todos que vieram do judaísmo, né, aqueles que acreditavam na ressurreição. Ela também aprendeu que um dia viria o último dia, viria o dia em que haveria uma pessoa que, para o final dos tempos, do mundo no caso, iria ressuscitar as pessoas. Ela acreditava assim porque ela já tinha aprendido dessa forma, então ela já esperava essa pessoa. Tanto é que ela diz aqui, vamos estar lendo aqui também essa passagem, essa parte, mas ela diz que acreditava nele, que ele era o Messias, que ele tinha vindo da parte do Pai. Ela disse também que ela tinha vindo da parte do Pai. E por que ela dizia isso? Porque ela aprendeu que viria um final, tá? Mas o final a qual ela acreditaria, a qual ela acreditava que iria existir, já estava de frente a ela. Olha só que interessante. No versículo 24, no versículo 23, que disse-lhe o Messias, né? Teu irmão ressurgirá. No 24, ela respondeu, 24, respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja que Marta, né, ela tinha aquele ensinamento, né, o qual era de Israel, né, que no último dia as pessoas seriam salvas. Esse último dia era qual ela esperava, né, como todos esperavam ali. Então, terminando aqui o versículo: respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então veja que ela cria naquele último dia. Só que, com uma conversa totalmente contrário do que ela cria, assim, dentro do mesmo contexto da crença que ela tinha, o Messias mostrou para ela que o último dia já estava ali de frente a ela. Você quer ver o porquê? No versículo 25 diz assim, ó: disse-lhe o Messias: eu sou a ressurreição, olha só, e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você notou o que o Messias quis dizer ali? Olha, Marta, o último dia qual você espera está aqui na sua frente. Não tem último dia. Esse último dia chegou na minha morte. Depois é outros dias. O último dia é na minha morte. Mas eu sou a ressurreição. Vamos ler aqui de novo, olha. Versículo 25. Disse-lhes o Messias: eu sou a ressurreição e a vida.
Veja que ele é as duas coisas, ele é a ressurreição, ele ressuscita, e ele próprio é a vida, porque o Pai deu a vida a ele, assim como está lá nos versículos acima lá que nós lemos. Aquele que crê em mim, veja que ele não está dizendo somente para aquele povo, agora aquele povo que ressuscitou, porque aquele povo que ressuscitou quando ele morreu no madeiro, tá? Nem conhecia ele. Então nota que ele está dizendo aqui, ó, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. Veja que aquele povo lá podia crer, mas não o conhecia. Ainda que esteja morto, viverá. Você pode começar a entender agora que todas as vezes que tem a palavra morto, sempre tem vida na frente. Não é por parábola, não é uma parábola isso. Não é um ensinamento de sonhos, como muita gente fala, não, você que está com o sonho morto, né? O Messias é a vida e faz. Não, sonho não, meu querido. Aqui é literal. Ele está sendo literal, ele está falando literalmente aqui. Ainda que esteja morto, você, a sua pessoa, né? Ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Sem forçar, lógico, vamos para o versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Olha só que interessante agora. No versículo 26, ele pergunta para Marta: Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Foi o que ele diz lá. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Marta, você crê que aquele que crê em mim, não só você, Marta, mas aquele que crê em mim, estando morto, ele vive? Você crê nisto, Marta? Que é o que diz, olha, versículo 26. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Crês nisto? Nota que o Messias não está falando da segunda morte aqui. Ele está falando que todo generalizou, né? Ele não diz, olha, todo aquele que está morto agora, né? Que está lá nos sepulcros, que vão ressurgir quando eu morrer, quando meu sangue cair na terra. Não, ele não está dizendo desse, ele está dizendo todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Veja, nota que ele está dizendo todo aquele que vive, não todos aqueles mortos. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Vem o versículo 27. Respondeu ela: sim, Messias, sim, eu creio que tu és o Messias, o Filho do Criador, aquele que devia vir ao mundo. Então nota que Marta, ela realmente acreditava. Tudo que ela tinha aprendido, Marta e Maria, e até Lázaro, tudo que ela tinha aprendido em Israel, né, com a lei, com a própria lei, né, que havia de vir esse último dia. Marta acreditava, como ela diz aqui, respondeu: sim, eu creio que tu és o Messias, ou seja, que tu és aquele que o Pai enviou. Então, ou seja, Marta estava dizendo para ele: olha, eu creio que você é a ressurreição na vida, eu creio que você ressuscita os mortos, eu creio agora que você vai ressuscitar o meu irmão, eu creio que quando eu morrer eu também vou ser ressuscitada, e por aí vai, não é? Então Marta acreditava no Messias, porque ela disse que sim, eu acredito, eu creio. Ela acreditava porque ela tinha aprendido isso. Só que ela se deparou ali agora com a verdadeira ressurreição, porque o Messias é a ressurreição. O Messias é a ressurreição dos mortos. E ele ressuscita os mortos. Você não tem que dormir não, meu querido, para esperar uma vinda a qual apocalíptica, né? A vinda no Apocalipse, a qual não vai existir. Não vai existir. Vai haver um final? Vai haver um final. Porque o Messias mesmo diz que ele é a ressurreição dos mortos, né? Ele falou da vinda dele e também falou do fim do mundo.
Ele colocou essas duas coisas, sempre ele colocou ele fez essas duas colocações: a vinda minha e o fim do mundo. Só que a vinda dele não é junta com o fim do mundo. A vinda dele, ele já veio. Ele veio dos mortos, ele ressurgiu dos mortos, ele voltou, ele veio. Né? A vinda dele, quando fala a vinda dele, ele está falando da vinda dos mortos para o céu. Vinda para o céu. Não está dizendo da vinda apocalíptica, como eu estou dizendo, para o final do mundo. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem as duas? Existem. Mas uma já aconteceu, que é a vinda dele. Versículo 28. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela ouviu, Maria ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Nota que o versículo 28 diz: a essas palavras. Quais foram as palavras? As palavras do Messias. Quais as palavras do Messias? Versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Também do versículo 26: aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essas são as palavras a qual Marta ouviu e correu para avisar sua irmã Maria. Irmãos, eu não estou aqui para te confundir, tá? Em meio a tantos sinais aí, em meio a tantos vídeos, em meio a tantas aulas, né? Em meio a tantos ensinos aí que ensinam, que falam que o Apocalipse não aconteceu, que o Apocalipse vai acontecer e faz aquele drama todo. Eu não estou aqui para te confundir ainda mais que isso. Não é o meu pensamento esse, jamais, jamais. Eu quero que você, eu peço a você que leia. Se você achar alguma coisa, encontrar alguma coisa diferente, por favor me avise daquilo que eu falei, por favor me avise, entre em contato. Eu tenho e-mails, você quiser falar comigo também, manda um e-mail querendo falar comigo, eu te passo meu telefone para você, eu passo meu telefone para você, e você então vai falar comigo, nós vamos sentar, né, ainda que eu esteja longe de você, nós vamos sentar, eu daqui, você daí, nós vamos falar por telefone, vamos tentar descobrir, ou por e-mail mesmo, vamos tentar descobrir onde está o erro e aonde está o acerto. Porque eu não posso ficar nesse pedacinho, né? Eu vou dizer que até inútil, né? Para mim é inútil, eu imaginar que o Apocalipse vai acontecer dessa forma, como eu disse nos vídeos passados aí, sobre chip na mão direita, né? Marca na testa, essa marca na fronte aí, isso aí acontecia com os sacerdotes. Os sacerdotes usavam um turbante, né? E nesse turbante tinha uma marca na testa. O próprio Criador falou sobre isso, sobre essa marca na fronte, né? E eu acho que, creio que os próximos vídeos sobre o Apocalipse, sobre a vinda do Messias, eu vou estar fazendo o vídeo vou estar falando, né? Sobre esse turbante que os sacerdotes usavam. Se você quiser já ir adiantando, por favor. Mas eu não posso ficar nesse moinho, tá? De crer que o Apocalipse vai acontecer, de crer que o Messias vem numa nuvem e vai mandar não sei o que e tocará a última trombeta, onde eu disse que somente Paulo falou isso, você não encontra mais em passagem nenhuma da Bíblia, tá? Eu não posso acreditar dessa forma, eu tenho que ir de passo a passo para chegar até no Apocalipse. E chegando no Apocalipse eu vou ter uma cabeça formada de outra forma, porque o que eu estou lendo é o que está acontecendo. Porque eu estou lendo, eu estou dizendo aqui, estou falando, mas eu estou lendo também. Então, meu querido, eu não quero confundir a sua mente, eu não quero te deixar mais perturbado, né, sobre o Apocalipse. Mas o Apocalipse já aconteceu. Por que já aconteceu, então eu vou me liberar? Logicamente que não, né? Ainda mais agora que eu sei que a vinda do Messias já veio e ele está no reino, né? Ele reina. E ele é o rei, né, desse reino a qual eu devo entrar, mas agora eu vou me esforçar para entrar. Mas agora eu vou me esforçar para não cometer erros, para que eu fique dentro, porque não vai ter a vinda já teve. Então o fim de tudo vai ser de tudo, de uma vez.
E eu não quero estar nesse fim. Eu já quero estar totalmente salvo. Tá bom? E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu quero que você também esteja nessa salvação. Tá? Fiquem todos na paz aí. E entrem em contato, irmãos. Pelo sim ou pelo não. Do outro vídeo eu já recebi várias pancadas. Não tem problema eu receber mais pancadas, desde que seja dentro da Escritura, tá bom? Estamos aí. Fiquem todos na paz do nosso Messias, do nosso Salvador.